Boa noite, meus queridos. Estudando o livro de 1 Crônicas, no capítulo 25, é fácil perceber, irmãos, que aqui Davi, junto com os chefes, eles estavam organizando os músicos dentro da casa de Deus. E é assim que começa este capítulo de 1 Crônicas 25. Davi, juntamente com os chefes do serviço, separou para o ministério os filhos de Asaf, de Emã e de Jedutum, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. E aí, a partir daí, passa a descrever o rol dos encarregados neste ministério. Então nós percebemos que eles estavam organizando o ministério da música dentro da casa de Deus. O que nos faz perceber, claro, está associado a isso, música dentro da casa de Deus, é que o assunto principal aí era a adoração dentro da casa de Deus. A adoração na casa de Deus. Porque é fácil para nós, muitas vezes achamos que a adoração se limita apenas ao canto. A adoração não está completa se você limita a adoração apenas ao canto, à música. Não. Você vai olhar para este texto e vai perceber que há uma descrição bem clara do que de fato é a adoração dentro da casa de Deus. E você vai perceber que tudo que nós fazemos pode ser considerado e deveria ser considerado uma parte da nossa adoração. Basta você lembrar de Romanos capítulo 12, quando Paulo, exortando os irmãos, implorando para os irmãos, ele mostra que a adoração não se limita ao canto. Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Isso é o vosso culto racional. A apresentação dos nossos corpos, tudo aquilo que nós somos sendo apresentado diante de Deus. Então, lendo este capítulo, coloque isso na sua mente. Ele está falando sim da organização dos músicos dentro da casa de Deus, mas está nos ensinando o que é adoração dentro da casa de Deus. Uma adoração perfeita, um culto agradável ao Senhor. Porque esta adoração, irmãos, lendo esse texto, para ser completa e perfeita, ela precisa envolver as profecias, e você nota bem isso, é destacado aqui nesse texto, que estes homens, Asaf, Emã e Jedutum, estavam ali junto com seus irmãos, para profetizarem com harpas, alaúdes e símbolos. O rol dos encarregados neste ministério foi, aí nós entramos no versículo 2, dos filhos de Asaf, Zacu, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, debaixo da sua direção, que exercia o seu ministério debaixo das ordens do rei. Quanto à família de Jedutum, os filhos Gedalias, Zeres, Jesaías, Asábias e Matitias, 6, debaixo da direção de seu pai Jedutum, que profetizava com harpas, em ações de graça e louvores ao Senhor. Quando nós lemos estes versos, nós percebemos que os músicos tinham esse ministério sim, de adorar a Deus cantando, mas também tinha o ministério de profetizar por meio destas músicas. O que as pessoas não entendem nos dias de hoje é que com o passar dos anos as pessoas foram dando interpretações equivocadas ou distorcidas do que significa profecia. Quando você ouve essa palavra profecia, automaticamente na sua mente, creio eu, vem associado a fatos que ainda estão por acontecer. Profecia, alguém está fazendo profecia, revelação de coisas que vão acontecer lá no futuro. Mas na verdade é um profeta, e a definição bíblica de um profeta não é alguém que apenas está revelando fatos que vão acontecer. O profeta estava sempre trazendo a revelação da vontade de Deus para o seu povo, seja essa revelação de fatos que aconteceram no passado, de fatos que estão acontecendo no presente, ou de coisas que ainda vão acontecer
no futuro. E assim agia um profeta. O papel principal de um profeta era revelar a vontade de Deus para o seu povo. E assim era o papel destes homens, separados para a área do canto, da música, mas para usar esta música para trazer a revelação da vontade de Deus para o seu povo. E você percebe isso quando você lê o livro de Salmos, escrito em grande parte como uma composição de músicos, feita por músicos como Davi, um homem que entendia de música, como nós já lemos em Crônicas, que ele mesmo se ocupou em preparar os instrumentos de música para os levitas. Ele mesmo se dedicou a construir instrumentos musicais. Quais instrumentos foram criados por Davi? Não sei, mas ele criou alguns. Ele estava envolvido nesta área, ele considerava a música como algo que tem um papel importante na adoração a Deus. Porque é fácil, irmãos. É mais fácil para nós memorizar uma música do que memorizar um texto. Não é verdade? Nós cantamos e aquilo nos ajuda a guardar na memória. E há tantos hinos, irmãos, que nós conhecemos, que nós cantamos, que tem a revelação clara da vontade de Deus para a vida do seu povo. Agora tem um monte que o povo canta, e muitas vezes nós cantamos sem perceber, que são perigosos. Tem nada a ver com aquilo que nós cremos. Tem nada a ver com a fé que nós professamos. E muitas vezes está tão voltada para encher o ego do homem, que foge da verdadeira adoração. Davi tinha essa preocupação e separou estes homens para compor uma música de qualidade que trouxesse para o seu povo a revelação da vontade de Deus. Você vê isso no livro dos Salmos. Salmo de Asaf, está aqui Asaf, o levita encarregado da música dentro da casa de Deus. Salmo de Jedutum, dos coraitas. Se você não sabe, aqui estão os descendentes dos coraitas, Jedutum. Salmo de Emã, dos levitas. Então você vai identificar nestes salmos aqui estes homens trabalhando de forma efetiva para trazer a revelação da vontade de Deus para o seu povo, e alguns até revelação de coisas que estavam para acontecer, sobre o Messias e a vinda do Messias, o Salvador da nação. Então estes homens estavam empenhados, dedicados para promover uma adoração perfeita dentro da casa de Deus. E essa adoração envolve profecia, conhecer e ouvir a revelação de Deus. Não é à toa que durante os nossos cultos nós temos esse tempo e este momento especial para ouvirmos a palavra de Deus. Porque se você não vem para ouvir a palavra de Deus, então coloque isso na sua mente, então você não vem para adorar o Senhor. E eu preciso enfatizar isso para corrigir esse erro que eu vejo em muitos lugares por aí afora. Pessoas que acham que adorar é apenas cantar. Então tem um grupo lá na frente que vem para adorar a Deus, e eles tocam, eles cantam e fazem aqueles gestos e entram naquele transe que estão adorando ao Senhor, mas terminou a parte deles e estão todos lá de fora. Na hora da mensagem você procura e onde eles estão? Sumiram, nem ouve, não entenderam nada, nunca examinaram a palavra de Deus para entender o que é uma adoração de verdade. Uma adoração de verdade, uma adoração perfeita, que é agradável a Deus, ela envolve a profecia, o ouvir da palavra de Deus, de ser apresentado a revelação da vontade de Deus para a vida do seu povo, e nós precisamos entender isso. Estes homens estavam envolvidos nisso. Eu poderia citar alguns salmos que foram compostos por Asaf, que depois você pode ler, e você vai ver como é maravilhoso. Não é porque exalta o homem, é porque revela a vontade de Deus. O Salmo 50, os Salmos do número 73 ao 83,
talvez 84, 85, como eu disse, do 42 ao 49, e você vai ver a participação destes homens de forma ativa. Eles fizeram tudo isso, e é claro, contando com a supervisão de quem? Do rei. Quem era o rei? O homem segundo o coração de Deus, que procurava adorar a Deus não apenas com seus lábios, mas com a sua vida. E viram como isso se encaixa perfeitamente com Romanos 12? Rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Mas o verso 2 diz: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. É isso, irmãos. Não precisamos aceitar, ou melhor, não podemos aceitar que a adoração é aquilo que está sendo ensinado pelo mundo, ou por aquelas pessoas que vivem para o mundo e estão entrando nas igrejas. Cantores que não deu certo no mercado secular e agora viraram gospel. Não, isso não é adoração. A adoração é ouvir a revelação da vontade de Deus. A perfeita adoração não envolve apenas isso, envolve também gratidão, louvor. E você nota isso no verso 3. Quanto à família de Jedutum, os seus filhos, Gedalias, Zeri, Jesaías, Azabes, Matitias, 6, que estavam debaixo da direção do seu pai. Jedutum, que profetizava com harpas. O seu papel era não apenas profetizar em harpas, mas em ações de graça e louvores ao Senhor. Quanto à família de Emã, os filhos Buquias, Matinias, Uziel, Sebuel, Jerimote, Ananias, Anani, Eliata, Gildate, Ramontiese, Josbecasa, Malote, Oti, Mazote, ou Maziote, todos esses foram filhos de Emã, o vidente do rei, e cujo poder Deus exaltou segundo as suas promessas, dando-lhe 14 filhos e 3 filhas. E aí o que nós percebemos lendo esses 3 versos é que a adoração, ela não envolve apenas a profecia, a revelação da vontade de Deus para a vida do seu povo. A adoração, ela também envolve o louvor, a gratidão, o expressar o reconhecimento de quem Deus é e daquilo que Ele tem feito em nossas vidas. É a exaltação do nome de Deus, não do homem. É o reconhecimento de que Deus tem agido em nossas vidas e Ele tem feito coisas maravilhosas. A verdadeira adoração nos aproxima de Deus por causa disso, nos faz perceber que é Deus que tem agido em nossa vida, e Ele tem o mérito de tudo que acontece conosco, aquilo que é bom e aquilo que parece que é ruim, porque só é ruim se você não entende que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável, e que todas as coisas que Deus faz cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Se você não enxerga assim, então você precisa avaliar de novo o seu entendimento de quem é Deus, porque Deus não peca, e nem o mal procede de Deus, porque Deus não pode ser tentado pelo mal. Ele é perfeito, Ele é santo, Ele é bom, Ele é a fonte de todo o amor, e nós só amamos porque Ele nos amou primeiro. Nós só conhecemos o amor porque o amor de Deus foi manifestado na pessoa de Cristo e alcançou nossas vidas. E é por isso que podemos render a Deus um louvor adequado, a Deus uma adoração perfeita, porque a adoração perfeita ela flui do coração daqueles que amam a Deus, não apenas de seus lábios. Falar da boca para fora é muito fácil. Até uma música de Sérgio Lopes que começa com esse pensamento: perdoar é mais do que estender a mão. Ele até diz na música: falar, como é que diz a expressão? Me ajuda aí, minha assistente. Falar é fácil, apertar a mão também. O difícil é revelar o que está dentro do coração. Então, falar da boca para fora que adora a Deus, que ama a Deus, é muito fácil. Mostra nas suas atitudes como está o seu coração.
porque a adoração envolve isso, é o derramado dos nossos corações diante de Deus, em reconhecimento, em gratidão, por tudo aquilo que Deus tem feito. É isso que diz aqui. Lá estavam eles, de fato seu pai profetizava com harpas, em ações de graça e louvores ao Senhor, e ele tinha muito que louvar a Deus. E aí quando fala de Emã, fala dos seus filhos, e alguns estudiosos perceberam que o nome de seus filhos tinha um significado especial, era uma adoração a Deus, uma gratidão ao Senhor, uma expressão de gratidão a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito. A partir do 6º filho, se não me falha a memória, os nomes traduzidos do hebraico, eles trazem uma frases com significados especiais. Diferente da nossa cultura, o judeu escolhia o nome dos filhos de acordo com a situação que ele estava vivendo, ou com algum pensamento que ele queria expressar para outros. Então a tradução do nome dos filhos de Emã, a partir do 6º nome aqui, se não me engano é Ananias, versículo 4, que Ananias significa ser gracioso, ó Senhor, ou em outras palavras, tenha misericórdia de mim, ó Senhor. O 7º filho significa seja gracioso para comigo. É claro que eu não recordo todos os nomes e seus significados, por isso eu trouxe uma cola aqui. Então, se você quiser, depois eu posso emprestar cola para você e você pode copiar. Então, o 6º nome, Ananias, significa ser gracioso ao Senhor, ou seja, tenha misericórdia de mim. O 7º nome, que é Anani, significa ser gracioso para comigo. Seja gracioso, Senhor, Ananias, e Anani, que parece um resumo, significa seja gracioso para comigo. Tenha misericórdia, Senhor, tenha misericórdia da minha vida. Meu Deus, a ti. O 8º nome, que é Eliata. Meu Deus, a ti, ou tu és o meu Deus. Porque alguns traduzem assim: tu és o meu Deus, e outros, meu Deus, a ti. Eu reverencio a ti. O 9, tenho te louvado e exaltado pela tua ajuda, o 10º nome. Então, como eu disse, eu não vou descrever todos os nomes, depois eu passo a cola para você, mas resumindo, para ficar mais fácil: Senhor, ser gracioso ao Senhor, ser gracioso para comigo. Meu Deus, a ti tenho louvado e exaltado pela tua ajuda. Embora eu seja miserável, tenho proclamado as mais altas visões. Essa é uma das definições. Tenho exaltado, tenho anunciado as tuas revelações. Então, quando você lê o nome dos filhos de Emã, ele tinha um propósito, e o propósito era fazer do nome de seus filhos uma parte da sua adoração. Uma parte da sua adoração, a gratidão por tudo que Deus tem feito. Em outras palavras, talvez se fôssemos nós, ele diria o seguinte: Pai, eu sei que eu não mereço, eu sei que eu não mereço, mas não consigo deixar de perceber como é maravilhoso ou maravilhosa a tua graça sobre a minha vida. É por isso que eu te exalto, é por isso que eu te adoro, e é por isso que eu faço questão de anunciar àqueles que ainda não te conhecem quão maravilhoso tu és. Tá, essa é uma definição do pastor que surgiu nesse momento, então se você perguntar, eu não sei repetir. Mas grava com você a lição da palavra de Deus. Grava com você a lição da palavra de Deus. A adoração na casa de Deus, a adoração perfeita e agradável ao Senhor, é aquela que envolve a profecia, a revelação da vontade de Deus para a vida do seu povo. É aquela que envolve gratidão, o reconhecimento de tudo aquilo que Deus tem feito em nossas vidas e da maneira maravilhosa como Ele age em prol da vida do seu povo, em todo o tempo, seja corrigindo, seja auxiliando, seja socorrendo. Não podemos esquecer, Deus é maravilhoso.
Mas a verdadeira adoração, ou melhor, a adoração na casa de Deus, para ser completa e perfeita, para ser agradável ao Senhor, ela não envolve apenas profecia e gratidão, ela envolve também participação, ou seja, o envolvimento de todos. E é exatamente o que Deus espera de você, é que você venha à sua casa com essa prontidão para se envolver, usando aquilo que você tem de melhor. Cada parte do seu ser, dê o seu melhor para Deus. Já vi muitas pessoas se queixarem dos hinos que são cantados na igreja, e até usam isso como desculpa para dizer: é por isso que eu não canto. Então, se está tão ruim, por que você não canta melhor? Por que você não dá o seu melhor? Você não está cantando para o pastor, você está cantando para Deus. Se algo pode ser melhor, então faz a sua parte, porque é exatamente o que o texto aqui descreve, que eles estavam contando com a participação de todos e de cada um. Foram separados 4.000 músicos, 288 eram mestres, mas 288 não era suficiente para os turnos que foram criados, 24 turnos. De quanto em quanto tempo ele era trocado, não sei, mas eram 24 turnos, provavelmente um turno por dia. Mas lá estava a descrição do versículo 6 até o versículo 8, nós percebemos que eles contavam com a participação de todos, todos envolvidos na adoração a Deus, sem discriminação, quem pode e quem não pode. Porque até isso eu já vi, não só quem é músico qualificado, preparado é que pode adorar. Não, não existe isso. Todos nós fomos chamados para adorar a Deus. A verdadeira adoração é aquela que é promovida em espírito e em verdade, não por profissionais. Não estou querendo dizer que não deva existir profissionais, tá? Por favor, não confundam. Seria bom termos bons profissionais, mas pessoas que entendessem de fato o que significa adoração, não apenas por profissão, para mostrar que é bom e sabe o que faz, mas que adora a Deus de coração. E você nota aí, versículo 6 a 8 diz assim: todos estes estavam sob a liderança respectiva de seus pais, para o canto na casa do Senhor, com símbolos, alaúdes e harpas, para o ministério da casa do seu ministério, é o serviço prestado a Deus. Estando Asaf, Jedutum e Emã debaixo das ordens do rei. O número deles, juntamente com seus irmãos, instruídos no canto do Senhor, todos eles mestres, eram 288. E você me pergunta: de onde saíram os outros 4.000, pastor, que o senhor falou? 1 Crônicas 23. Os levitas foram separados, e lá foram separados para o ministério 4.000 músicos, só para o canto. E nota o que diz aí: desses 4.288 eram mestres, habilidosos. Deitaram sortes, versículo 8, para designar os deveres, assim do pequeno como do grande, tanto do mestre como do discípulo. Todos deviam estar envolvidos, participando, mesmo que se considerasse pequeno ou que se achasse grande, todos deveriam estar participando, seja mestre ou seja um discípulo. Se você está aprendendo alguma coisa e pode ser útil na casa de Deus, então use para a adoração a Deus. Cada gesto, lembrando de Romanos 12, cada gesto e cada atitude nossa deveria ser um ato de adoração a Deus, uma participação das nossas vidas. Todos, o texto descreve grandes e pequenos, e a partir do verso 9 até o versículo 31 está a descrição da escala. Não gosto muito daquela ideia das pessoas de numerologia, de querer adaptar tudo, encaixar e encontrar uma mensagem subliminar nos números. Não sou adepto disso.
Há uma razão especial pela qual Deus escolheu, e ao descrever aqui diz que tinha 12 em cada família que estava participando. Porque 12 é um mistério para mim. Vou dizer porque havia 12 tribos em Israel? Não sei, não posso dizer que tinha essa associação. Deus tinha um propósito. Mas o que fica claro aí é que todos estavam envolvidos. Todos. Participando ativamente na adoração dentro da casa de Deus. Cada um de acordo com o seu talento, profecia, ou apenas gratidão, ou quem sabe apenas tocando o seu instrumento. Símbolo, alaúde ou harpa, mas estavam todos envolvidos. Cantando, tocando, participando. Todos. Não era preciso nomear. Lá estavam alguns que foram chamados pelo nome por causa do papel de liderança. A sorte caiu sobre José e os seus irmãos, 12. Só porque não foram nomeados deixaram de participar? Não. Eu tenho que enfatizar isso, porque tem gente que ninguém me chamou, mas o dom que você tem é para quem? O talento que Deus lhe deu, a habilidade que Deus te deu. Leia Romanos capítulo 12. Deus distribuiu dons com um propósito: a edificação da sua igreja. Leia Romanos 12, 1 Coríntios 12, Efésios capítulo 4, e você vai ver que é exatamente este o propósito de Deus, que todos nós participemos na adoração ao Senhor, usando o dom que Deus nos deu para agradar ao Senhor, na casa de Deus, servindo uns aos outros, para a glória do seu santo nome. Então fica evidente, olhando para esse texto, enquanto eles organizavam os músicos dentro da casa de Deus, que a adoração na casa de Deus, para ser completa, perfeita, ela envolve profecias. Sim, a revelação da vontade de Deus, ela precisa envolver profecias, a revelação da vontade de Deus, não apenas o canto. Ela precisa envolver gratidão, a nossa expressão de reconhecimento por tudo aquilo que Deus tem feito, que Ele é o único que merece ser exaltado, adorado, reverenciado, mas a participação de cada. A adoração, para estar completa, ela requer a participação de cada um. Por isso que eu disse, se você acha que a adoração na sua igreja precisa melhorar, é muito fraca, então talvez você precise mudar de disposição, de pensamento. Precisa começar a vir para a casa de Deus disposto, pronto para ouvir, para cantar e para participar. Comece a mudar o seu coração, o seu pensamento, para que possa mudar as suas atitudes. E aí você vai começar a perceber que o problema não estava nas coisas que aconteciam ao seu redor. O problema estava onde? Onde você não procurou, dentro do seu coração. Porque a adoração, para ser perfeita, ela precisa envolver profecia, a pregação da palavra, a gratidão, um canto que expresse a exaltação do nome de Deus, e a participação de cada um. Um bom texto talvez para concluir a nossa mensagem desta noite, já que usamos no início Romanos 12, 1 e 2, seja Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 15. Hebreus capítulo 13, do versículo 15 ao 17. Por meio de Jesus, pois, ofereçamos a Deus sempre sacrifício de louvor, que é o fruto de lábios que confessam o seu nome. Não negligencieis igualmente a prática do bem e a mútua cooperação,
pois com tais sacrifícios Deus se compraz. Obedecei aos vossos guias e sede submissos para com eles, pois velam por vossas almas como quem deve prestar contas, para que façam isto com alegria e não gemendo, porque isto não aproveita a vós outros. Por meio, pois, de Jesus, ofereçamos sempre a Deus sacrifício de louvor. E o texto parece que esclarece bem, não é? Ou completa bem o texto de 1 Crônicas 25. Vemos aí o louvor, a expressão de gratidão por tudo que Deus tem feito. Vemos aí a mútua cooperação, uma palavra que expressa a participação de todos envolvidos. E obedecer aos vossos guias, a ideia de ouvir a pregação da palavra. Que Deus possa nos abençoar e possamos de fato viver cada dia como uma parte da nossa adoração para Deus, em tudo aquilo que nós falamos ou fazemos, que seja para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe.